Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de projetos dentro do Power BI, como que a gente pode otimizar e melhorar a performance da nossa empresa, né, catalogando e analisando os projetos e as etapas dos projetos dentro do Power BI. Se você não sabe o que é Power BI, fica aqui comigo que eu vou te mostrar o que é a ferramenta e como que ela pode ajudar você na live de hoje a gerir os seus projetos dentro do Power BI. E você que está assistindo também essa live gravada, eu sugiro aí que você se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos conteúdos e curte e compartilhe esse vídeo aqui para quem for de interesse. Então, assim, para a gente evoluir nessa questão da gestão de projetos, tem três coisas que eu considero fundamental para que você faça um controle dos seus projetos, beleza? Primeiro, você tem que saber quantos projetos existem existiram, né? Quando eu digo existem, podem ser os abertos e os concluídos também. Mas tem um panorama, saber, ó, realizamos tantos projetos. Tá? Esse é o primeiro grande benefício, você ter essas informações. Um segundo benefício, né, de fazer esse controle dentro do Power BI é a gente conseguir entender a distribuição dos projetos. A gente vai ver ali, os projetos eles têm muitas características. Né? Então, eles podem ter diretorias diferentes, verticais diferentes, horizontes, frente, responsável. Enfim, a gente pode ter ali 10, 15, 20 características distintas para cada projeto. Então, é importante a gente saber a quantidade de projetos, por responsável, por frente, por horizonte, enfim, por qualquer uma dessas características, e a gente conseguir entender como que está a performance de cada um, né? O que mais tem e também o que mais a gente consegue extrair de resultado dessa distribuição. A gente vai ver isso no Power BI. E o terceiro, o primeiro e o segundo, a gente está olhando para trás, né? A gente está olhando para o retrovisor e vendo o que já aconteceu. Isso é legal, a gente vai ter um panorama ali de quanto a gente já viu, quantos projetos tem e como está a distribuição pelas características. Só que é importante também analisar, né? Como eu disse no começo, medir, controlar, analisar. Quando a gente começa a analisar, por exemplo, qual projeto ou qual tipo de projeto estourou o budget, qual tipo de projeto estourou o prazo, ou qual tipo de projeto a gente consegue fazer mais rápido do que o prazo determinado. Será que desse tipo de projeto a gente está fazendo antes do prazo? Será que a gente pode dar um prazo menor para o cliente? Enfim, todas essas respostas vão ser respondidas pelo BI, tá? Então, eu vou mostrar minha tela de BI e basicamente a gente vai tentar pegar essas três informações, tá? Controlar o total de projetos, ver a distribuição dos projetos pelas características que a gente tem e depois analisar algumas informações dessas para a gente entender como é a performance do nosso projeto. Então, aqui nessa primeira tela, a gente tem aqui um panorama geral, tá? Então, a gente já consegue ver ali quantos projetos a gente tem, quantos coordenadores nós temos, quantos projetos são especiais. Esse especial é uma característica do projeto. Existem projetos que são e projetos que não são. O budget total e o budget médio, tá? E ali, nessa primeira tela, uma visão um pouco mais gerencial. Então, a gente vai conseguir ver ali por avenida o percentual de quantidade de projetos e de budget. Isso é interessante porque, às vezes, não é esse caso, mas, às vezes, nós temos muitos projetos numa avenida e um budget pequeno. Então, por exemplo, aqui, 42% dos projetos estão na Avenida 1 e 42% do budget está na Avenida 1. Beleza, está condizente, né? Todas as avenidas aqui, elas estão condizentes com o, o orçamento com o total de projetos. Se eu clico na gerência 5, por exemplo, ó, eu vejo como que estão distribuídos aqui os projetos da gerência 5. Ó, já mudou aqui. Então a gente consegue ir mudando aqui. Esse primeiro painel, a gente traz por avenida e por gerência, que são as duas classificações macro, tá? E nas próximas telas a gente vai detalhando isso aí. Então aqui a gente já consegue ter um panorama total de projetos. Poderia ter aqui projetos finalizados, projetos em andamento, enfim, a descrição que fosse pertinente para o seu negócio. Uma outra coisa interessante que a gente fazer é trazer esses recursos visuais, tá? Que o Power BI me permite explorar. Então, esse aqui é o que a gente chama de HUD de projetos. Então, assim, a gente tem diversos projetos com diversas características. E às vezes fica difícil da gente entender como é a distribuição desses projetos. Então, esse HUD ele serve para isso, para a gente bater o olho nessa parte aqui da direita e entender
como são os projetos de determinada situação. Nesse caso aqui, eu estou olhando as frentes de trabalho. Então, eu tenho 18 frentes de trabalho. Tá? E quando eu clico aqui na frente 1, então ele traz para mim, estou olhando aqui a frente 1, e essa frente de trabalho tem 6 projetos, ela representa 7% do budget, o budget é esse aqui. Eu só tenho projetos, esses 6, todos os 6 são da Avenida A, e 67% estão nessa classificação, 33% nessa classificação, e não tem nenhum nessa terceira classificação. Se eu clico aqui no F13, por exemplo, o F13, eu já tenho aqui 10 projetos, tá? Eles estão distribuídos nas 3 classificações, eu estou distribuído também nas 2 avenidas, tá? E aqui, como está pintadinho lá em cima, eu tenho projetos especiais aqui dentro. Então isso aqui é legal porque dá um panorama visual para a gente. Nesse caso aqui, a gente está olhando por frente de trabalho. Mas poderia ser por responsável, por filial, por cidade, enfim, pelo que você quisesse. A gente explora aqui o filtro e a gente vê ali um resumo de como estão os nossos projetos. Uma outra coisa interessante de se fazer é ver a distribuição dos projetos. Tá? Nessa tela aqui, a gente vai entender como estão distribuídos os nossos projetos. Então, por exemplo, aqui vamos ver budget por avenida. Então, a avenida A é o que tem o maior recurso, C o segundo, B, E e D. Se eu clico aqui no A, o Power BI me permite fazer um filtro no visual inteiro. Então, eu estou olhando agora somente os projetos da avenida A. Então, os projetos dentro da avenida A, eu tenho 35 projetos, de 21 coordenadores diferentes, 51% deles são especiais, 26 desses 35 estão aqui nessa categoria P1, 7 na P2, 2 na P3. O budget médio por cada responsável, tá? Aquelas frentes de trabalho, projeto especial por divisão, total de projeto por gerência também. Então, dentro do A, eu tenho a gerência. Eu posso fazer essa análise ao contrário, quero olhar só a gerência 2. Eu clico na gerência 2, eu vejo como estão distribuídos os projetos dentro da gerência 2. Ou não, eu quero ver como que estão os projetos do Francisco. Eu clico no Francisco, pior que o Francisco só tem um. Se tivessem mais projetos, eu clico na frente 17, eu vejo quais os gestores estão na frente 17, qual é o budget dessa frente aqui. Então, o Power BI permite que a gente resuma essa informação e tenha essa informação na palma da nossa mão, tá? Para você começar a entender, os projetos aqui da Avenida A, prioritariamente são P1, da Avenida B, prioritariamente são P2. Então será que faz sentido? Enfim, o BI é o ponto de partida para você tomar as decisões que são inerentes ao seu negócio, tá? O BI vai ajudar você a tomar sempre a melhor decisão, sempre baseado nos dados, né? Se você não consegue medir, você não consegue controlar, não consegue analisar e não consegue gerenciar. Então, isso aqui é fundamental para você ter esse aparato teórico aí para tomar suas decisões. Uma outra coisa interessante é criar aqui a listinha de projetos, né? Então, a gente gosta de criar uma tela dessa. Se eu clico na Ana, vejo só os projetos da Ana, consigo exportar aqui, levar para um outro sistema, enfim. Ou por gerência, por avenida, do jeito que achar melhor, tá? E agora essas duas últimas telas é aquela parte da análise, tá? A gente não só olhar o quantitativo de projetos, mas que a gente consiga analisar também a execução, tanto do orçamento como do prazo, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho as atividades dentro de cada projeto. Imagina, um projeto A, projeto qualquer aqui, eu tenho diversas atividades dentro desse projeto, né? Então, o prazo do projeto seria o início da primeira atividade e o fim da última atividade. Só que a gente vai analisar também cada uma dessas atividades, tá? Então, aqui, total de atividade por gerência, o atendimento por área, o atendimento financeiro. Então, quer dizer, se o atendimento financeiro for maior do que 100%, quer dizer que ele salvou dinheiro. Então, aqui 120, quer dizer que ele foi 20% mais econômico do que foi orçado, tá? E se se o projeto, enfim, tiver menos de 100, quer dizer que ele gastou mais do que foi orçado. Aqui nesse caso aqui, o atendimento por coordenador, teve coordenador aqui que não atendeu, tá? E aqui também é tempo médio por projeto. Aí aqui embaixo, eu vou clicar nesse botãozinho para expandir a tela. A gente vai ver aqui por projeto. Então aqui eu tenho todos os projetos. Quando eu abro o projeto, eu vejo as etapas, as atividades do projeto. Deixa eu pegar aqui um projeto que tem bastante atividade. Esse aqui. Então imagina, esse projeto aqui, P21CB, ele tem diversas atividades aqui, tá? E a gente vai poder analisar agora as atividades e o projeto.
Então, total de atividade, esse projeto teve 15, né? Aqui ficou 1, porque cada linha seria uma atividade. O atendimento ao prazo. Ó, o projeto, 104. Então, ele foi 4% mais veloz do que foi orçado para ele. Perfeito. E no atendimento ao orçamento, também, ele foi 25%, né, mais econômico do que foi orçado. Esse projeto tá bom, né? Salvou tanto dinheiro quanto tempo. Então aqui ficou ok. Só que eu posso ver isso aqui por etapa. Ó, aqui nessa atividade aqui, 98, 47, 147. Então perdeu o prazo. Então o que está acontecendo aqui? Isso aqui é legal, porque se você tem projetos diferentes, mas que as atividades são iguais, a gente consegue analisar as atividades independentes do projeto. Tá? Então, por exemplo, determinada atividade inicial, ela sempre estoura no prazo. Então, faz sentido a gente começar a olhar para essa atividade, que em vários projetos diferentes, essa mesma atividade está estourando. Então, cara, às vezes a gente não precisa mexer no projeto, mas uma atividade ou duas a gente pode realocar, pode esticar, enfim, pode manejar ali para melhorar a performance. Tá? Então, aqui a gente consegue ver isso aqui, tanto a nível de projeto como a nível de atividade, tá? Se atendeu ou não no prazo do orçamento. E aí, com base nisso, essa classificação, que pode ser ok, perdendo prazo, perdendo orçamento, perdendo os dois. Tá? E uma outra análise que eu gosto muito de fazer, tem gente que não entende muito esse gráfico, não gosta de ver, mas eu particularmente adoro esse gráfico, que é um gráfico de dispersão. Então aqui, cada bolinha é um projeto. No eixo X, quanto mais à direita, né, as linhas aqui estão no zero, tá? Todas as bolinhas, os projetos que estão à direita da linha vertical, eles foram financeiramente econômicos. E o da esquerda não, o da esquerda gastaram mais do que estava previsto. No eixo X é o contrário, é o tempo. Então quem está acima dessa linha horizontal, então gastou menos tempo do que foi previsto, salvou tempo. E quem está abaixo, não, gastou mais tempo. Então a gente consegue dividir aqui em 4 grupos, tá? O da direita aqui, então, quanto mais à direita, ele salvou em tempo e salvou, porque está em cima, e salvou o prazo. Esse aqui, como está à esquerda, ele não salvou o prazo. Então ele financeiramente foi bom, só que demorou. Esse aqui, ele não foi bom nem financeiramente e nem no prazo. E esse aqui foi bom no financeiro, mas não foi no prazo. Então a gente tem 4 grupos aqui distintos para a gente classificar. E a gente pode olhar isso tanto a nível de projeto, a nível de coordenação, que a gente pode dar um zoom aqui para ficar mais claro, mas a gente consegue identificar aqui qual coordenador, por exemplo, está em cada um desses grupos, e pode ver para a avenida também. Você poderia ver, na verdade, por qualquer atributo desse aqui. A gente pode ver por responsável, por classificação, por projeto, enfim. Pelo que fizer sentido. E aí a gente consegue identificar e encontrar assim, projetos do tipo tal, projetos do coordenador X atrasa muito e estoura demais o orçamento. Então, cara, vamos tentar trabalhar alguma coisa para esse coordenador. Ou não, são os projetos do tipo X que tem esse problema. Então, vamos tentar encontrar ali qual é o ponto que vai fazer essa mudança na performance do negócio.